Deus. Graças a Deus. Amém. Quero cumprimentar todos nessa manhã com um bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça dele possa estar conosco neste início de semana. Estaremos dando início a mais uma escola dominical nesta manhã, da editora Betel Dominical, está aqui a revistinha. Quero fazer oração nesta manhã, pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal e nos dar entendimento para aprender a sua palavra, né? E vamos orar também para o Senhor, para nós podermos fazer a escolha certa neste momento tão difícil, né? Dessa história que nós estamos vivendo neste mundo. Então oremos ao Senhor nesta manhã. Amado querido Deus, mais uma vez na Tua presença, estamos aqui, Senhor meu Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome e aprender acerca da Tua palavra. Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, graça, para compreender tudo quanto, Papai, está escrito na Tua santa palavra. Deus Todo-Poderoso, abençoa a cada ouvinte, a cada um, Senhor, nesta manhã, que ama, Papai, e anseia em aprender o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa nossos pastores, José Dias, pastor Ailda, os irmãos da nossa igreja, todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical, nossos alunos, que estão com sede, Senhor, de retornarmos para aprender a Tua palavra, Pai, na tua casa. Deus abençoa cada um de nós. É que eu te peço, Senhor, nesta manhã, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Então nós vamos estar dando início a essa Escola Dominical, meus irmãos. E você que gosta de louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor com o hino de número 61 da nossa harpa, tá bom? O hino de número 61 da nossa harpa. Vamos lá adorar o Senhor. 61, 61.
Deus por mais este hino que nós adoramos ao Senhor, meu irmão. Deus, Ele cuidará de ti, Deus tomará conta de ti. E é por isso que nós estamos alegres nesta manhã, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos socorrido, né? Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero dar a minha saudação de paz para nossos pastores, pastor José Dias, nossa irmã Hilda, o meu sobrinho Robertson, né? Que está nos assistindo nesta manhã. Vou colocar os slides aqui, meus queridos, para que nós possamos dar início a essa aula, né? Louvado seja Deus. Você pode acompanhar por nós através dos slides, tá certo? Nosso Deus será glorificado nesta manhã. Quero agradecer a presença de vocês que sempre estão comigo aqui louvando ao Senhor através dessa escola dominical. Deus, Ele faz-se presente em nossa meio, em nossas vidas, e por isso estamos alegres, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, para que nós possamos aprender a escola dominical nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos aqui se posicionar, tá? Então nós estávamos fazendo aí nesta manhã a escola dominical, lição de número 2. Falei no início da escola dominical que nós possamos fazer as escolhas certas, né? Orar para fazer as escolhas certas. Louvado seja o nome do Senhor. E o único Deus verdadeiro e fiel que cuida de nós é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos aí para a próxima lição do trimestre. Tá? Eu gosto de fazer essa apresentação, meus irmãos, para você poder acompanhar na sua casa aí, tá? Deus está maravilhoso. Opa, minha mãe, o Robert está dizendo que a minha mãe está assistindo, né? Paz do Senhor, mamãe. Ai, que bênção, não? Uma espectadora maravilhosa, a minha mamãe. A minha irmã também entrou agora, paz do Senhor, irmã. Então vamos à lição de número 4, tá? Crise também é oportunidade de recomeço. Objetivos da lição nesta manhã. Nós vamos ensinar que a fidelidade produz a recompensa, tá? A fidelidade em Deus produz a recompensa. Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, né? E mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas, tá? Deus sempre cumpre suas promessas. Vamos estar fazendo a lição de número 4. A lição 4, o tema hoje é crise também é oportunidade de recomeço, tá, meus irmãos? Então não é porque você está passando por uma situação difícil que você acha que está tudo acabado, tá? Então a crise também é sinal de recomeço. Então está aí, né? Nós vamos referir hoje a respeito de Ruth e Noemi, tá? Ruth e Noemi será o tema da lição desta manhã. O texto áureo diz assim, ó: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1, verso 14. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Então, a fidelidade a Deus nos conduz à vitória, tá? Então, o texto de referência é o livro de Ruth, capítulo 1, verso 8, 9, 16 e o verso 22, que diz assim: disse Noemi às duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achais descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-os a ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas, né? Esse texto de número de versículo 16 de primeira, né, de Ruth, do capítulo 1, é um dos versículos mais lindos da palavra do Senhor, né? Onde tu fores, irei eu, né? O teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E que esse Deus possa ser o nosso Deus nesta manhã. Então, a lição, nós vamos falar a primeira parte. A fé nos leva a lugares inimagináveis. 2, superando a crise. E 3, recomeçar é preciso. Tá bom? Então, ponto de partida aí, ó. Nós devemos fazer boas escolhas sempre, tá? Então, o mais difícil da vida, irmão, é saber o que fazer na hora da dificuldade, né? Eu coloquei a setinha aí, ó, aceitar, ignorar, ir, ficar. A gente não sabe, né? Mas nós vamos entender que através da pessoa bendita de Deus,
nós conseguimos fazer as escolhas certas, que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá? A introdução diz assim: mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi, decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempo de crise. Então tá aí, tá? A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e nossas atitudes. Então nós temos que colocar as nossas escolhas, nossas atitudes e a nossa confiança em Deus Todo-Poderoso, assim como foi com Ruth e Noemi. A fé nos leva a lugares inimagináveis, tá? Olha que coisa interessante aí, ó. Pela atitude de fé de Ruth e Noemi, ela passou a figurar, irmão, na história, né? Passou a fazer parte da história, da genealogia de Deus, tá? Ruth, ela foi, né, bisavó aí de Davi, tá certo? Então nós sabemos que uma mulher moabita que não fazia parte do povo de Deus passou a fazer parte da linhagem real, né, da linhagem de Jesus, tá? O Jesus Cristo ressurreto que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então a atitude de fé leva a gente, meus irmãos, a lugares inimagináveis. Você só olha muitas vezes para a sua situação, você olha para o seu problema, mas se você tiver fé e conseguir enxergar ao longe, pode ter certeza que você vai chegar em lugares que você jamais imaginou e que você chegaria. Porque o Deus que te serve é o Deus que vai te erguer, te levantar, te sustentar com a destra da sua justiça e te colocar num lugar alto e maravilhoso para a glória de Deus. Então isso é que nosso Deus ele faz para aquelas pessoas que conseguem colocar a sua confiança em Deus, tá? Então quando você estiver vendo um momento de crise, você tem que entender uma coisa: a crise não é o seu fim, tá? A crise não é o seu fim. As pessoas muitas vezes acham que a crise é o fim, tá? Mas como você está vendo aí, ó, uma tempestade, o homem está voando rumo em direção ao seu objetivo. Então, meu querido, o que eu quero passar nessa manhã, nessa escola dominical, é que você nunca perca o seu foco, nunca perca os seus objetivos. Você tem que saber aonde você quer chegar. Se você tiver noção de onde você quer chegar, se você tiver entendimento aonde o teu Deus pode te colocar, não tem dificuldade, não tem problema, não tem adversidades, não há nada que venha fazer você parar. Porque o único que pode fazer você parar não é a crise. O único que pode fazer você parar é você mesmo. Se você não colocar a sua confiança em Deus e ter um foco aonde você quer chegar, você jamais alcançará a vitória. Então, aqui no caso de Ruth e Noemi, né, a fome chegou lá em Belém. Então a família inteira de Noemi, né, mudou-se para Moabe. Lá em Moabe, os seus filhos cresceram e que se casaram com duas mulheres moabitas, uma chamada Orfa, né, e a outra chamada Ruth. Mas infelizmente, meu irmão, às vezes a gente sai de um lugar para procurar melhoria, e lá onde você vai procurar melhoria, muitas vezes acontece a adversidade, né, e o fracasso vem. Mas nem porque a fatalidade chegou lá na família de Noemi, né, que ela deixou de acreditar que ela poderia vencer. No caso aqui, morreu seu marido, morreu seus 2 filhos e ficaram somente Noemi, né, Ruth e Orfa, né, 3 mulheres sozinhas no lugar, né, de dificuldade. Mas a crise não era o fim delas, né? Elas poderiam ter ficado ali lamentando, sim, nós poderiam, mas elas não ficaram, tá? Então não é um fim. A crise não é um fim, sabe para quem? Para aqueles que estão firmados em Deus. A crise não é um fim para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que estão próximos do Senhor. No caso de Noemi, Noemi era uma mulher da linhagem de Israel. Ela conhecia o poder de Deus, ela conhecia o Deus de Israel, ela sabia o que Deus era na vida daquele povo. Mesmo ela sabendo de tudo isso, o que ela fez? Ela entendeu que mesmo de meio a tanta fatalidade, né, ter chegado na sua casa, dizimado sua família, o seu esposo e seus 2 filhos, Noemi não desanimou. Ela entrou na presença do Senhor e decidiu ir voltar para a sua terra, na presença do Deus Todo-Poderoso. As pessoas hoje que tentaram, que saíram da presença de Deus por causa do problema, saíram da presença do Senhor, saíram da igreja por causa de fofoca, mentira, por causa de falta, por desemprego, por enfermidade, saíram por tantas coisas. Mas você está ouvindo falar que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus está abençoando, que Deus está fazendo, que Deus está agindo, meu irmão.
Você está ouvindo falar isso, você entra nas igrejas, entra nas lives, entra nas páginas aí das igrejas, você vai ver os milagres acontecendo na vida do povo. E você vai olhar e vai assim, mas meu Deus, por que eu desisti? Por causa da crise? A crise não é um fim. A crise, meu irmão, só é um fim para aqueles que não estão firmados em Deus, tá? Falar para vocês hoje sobre perseverança, sobre não desanimar em meio às lutas, falar é fácil. Falar quando você está na bonança, isso é fácil. Agora eu quero ver falar quando nós estivermos passando por situação difícil. E hoje, meu irmão, não tem ninguém na face dessa terra que não está passando por uma situação difícil, que a crise não bateu na sua porta, tá? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, em meio às lutas, nós temos que vencer pela fé, assim como Noemi e Ruth venceram pela fé, tá? E outra coisa importante no meio da crise, entender, irmão, que nós temos que ter fé, acreditar e ter paciência esperando pela promessa de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm paciência de esperar na promessa de Deus. Espera na promessa do Senhor. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel, meu irmão, para fazer além daquilo que pedimos e que pensamos ainda, tá? Então, no meio da situação, tem que entender que a crise não é um fim. A crise é um lugar onde nós vamos esperar pela promessa de Deus. E a espera, meu irmão, não é sinal de derrota, não, tá? A espera não é sinal de falta de fé. As pessoas acham que, por estar esperando, eles acham que estão sem fé. Muitas vezes acham que Deus não está ouvindo. Às vezes eles estão achando que é sinal de derrota. Eu sou um derrotado, né? Porque eu estou passando por essa situação, meu irmão. Meu irmão, aprenda uma coisa. A espera não é sinal de derrota ou falta de fé. A espera é entender que é um Deus todo-poderoso trabalhando em favor da minha vida e em favor da sua vida. O nosso Deus é aquele Deus que trabalha em favor das nossas vidas. Eu vou ler uns versículos aqui para vocês, para entender que a crise, irmão, tá? Não é um fim, né, para aqueles que esperam no Senhor, tá? Nós temos que esperar sempre em Deus, entendendo isso. Então, para você poder esperar em Deus, você tem que ter paciência, meu irmão. Paciência. No livro de São Mateus, não vou ler, mas só para os irmãos que quiserem ler na sua casa aí, tem a parábola do semeador, né? Por causa das dificuldades do mundo, sufocou a palavra de Deus. Infelizmente, na crise, quando as pessoas entram na crise, eles deixam a crise sufocar a palavra de Deus. Meu irmão, não deixe a crise sufocar a palavra de Deus, porque a nossa luta será vencida se nós tivermos fé e esperar pela promessa da vitória que Deus tem prometido para os seus filhos. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 12, verso 12. Eu sei que não é fácil, falei para vocês, não é fácil falar para vocês ter perseverança e não se desesperar em meio às lutas, tá? Mas quem está firmado em Cristo, ele tem a certeza da vitória. Romanos 12, 2 diz assim, ó: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, tá? Perseverai na oração. Irmão, a crise não é um fim para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, tá? Então, em Hebreus capítulo 10, verso 36, também diz assim, ó: necessitai de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a vontade de Deus na tribulação? Paciência, confiança, né? Entendimento de que tem um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Essa é a vontade do Senhor. Então, quem está firmado na rocha tem certeza que Deus, né, está cuidando e zelando por ti. E um dos versículos mais lindos que todo mundo sabe da Bíblia Sagrada é Salmos 40, verso 1, que diz assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus, aleluia! Meus queridos, a crise não é o fim para aqueles que confiam em Deus, né? Para aqueles que estão na presença do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, tá certo? Então o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, meu irmão, né? Porque nós temos esperado nele. O Senhor tem misericórdia para aqueles que esperam nele, que estão na sua presença, tá? E nós entendemos que no braço do Senhor cada manhã também nós alcançamos nossa salvação no tempo de tribulação. É no tempo de tribulação, no tempo de angústia, no tempo de crise, de perseguições, que nós alcançamos a redenção da salvação em Cristo Jesus, tá? E assim foi com Ruth e Noemi. A adversidade chegou na sua casa, mas não foi o fim para ela.
Não foi o fim. Ela poderia muito bem ter ficado lá, triste, abatida, chorando, curtindo a sua viuvez, né? As 3 mulheres, mas elas decidiram ir até a presença daquele que podia resolver todas as coisas. Então que nesta manhã você possa entender isso, meu irmão. Não deixa as diversidades, a situação chegar até a sua casa, porque você tem que entender que Deus, Ele está na sua presença. E em meio a essa situação, Ruth e Noemi fizeram uma escolha assertiva, né? Fizeram uma escolha assertiva. Escolheu confiar em Deus. Ruth escolheu confiar no Deus de Noemi. Noemi tinha contado as bênçãos, os favores que Deus tinha feito para a vida deles, para a vida da sua família, né? Mas ela podia olhar e dizer assim, mas como Deus fez favor para você e deixou você padecer tudo isso, perder seu marido e seus 2 filhos? Nós ficamos viúva, mas não, ela ouviu, né? Aprendeu com Noemi que havia um Deus de esperança, um Deus que poderia agir e fazer para ela aquilo que ninguém mais poderia fazer. No caso aí desta imagem, Ruth e Noemi, a órfã, resolveu voltar para trás. Noemi falou lá no versículo 16, né, falou no versículo lá nos versículos anteriores do 16, olha, volta para sua casa, volta para a sua família, né, volta para o seu povo, porque eu não tenho nada a oferecer para vocês. Aí Orfa pegou, virou as costas e foi embora. Mas Noemi não, Noemi, ela ficou com a sua sogra, né? E foram para a presença de Deus, e lá Deus fez grandes coisas e maravilhas na vida destas mulheres. Então, meu querido, eu quero que você entenda uma coisa: na presença de Deus você tem vitória. Faça a escolha certa, fica na presença de Deus, porque é somente na presença de Deus que nós alcançamos a nossa vitória. Não há outra forma de alcançar vitória se não for na presença de Deus, tá? Então, o nosso Deus é a escolha certa em momento de crise. Fique com Deus. Está difícil? Fique com Deus. Está chorando? Chore com Deus, né? Está se afligindo? Se aflija com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele tem vitória. Noemi resolveu ficar, né, na presença de Deus, e Ruth acompanhou a sua sogra, tá? E Deus, Ele coloca para nós, irmão, quando nós estamos passando por situação difícil, uma escolha. Então, nesta manhã eu quero falar para você: qual escolha você vai tomar para a sua vida? Qual escolha você vai tomar para a sua casa? Olha, Deus colocou várias escolhas e decisões na vida da mão dos homens. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Diz assim, ó: vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Qual você vai escolher? Né? Qual você vai escolher? A Bíblia diz também, né, em Êxodo, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, verso 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O que eu quero dizer para você nesta manhã? Se você realmente sabe que o Senhor é Deus, segue-o, confia, espera nele, tenha paciência, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai entregar aquilo que você precisa e aquilo que você necessita na hora certa e no momento certo. Então, o nosso Deus é o Deus que coloca sobre nós um momento de escolha. E é na situação, na crise, que verdadeiramente você vai falar para Deus se você fez uma escolha assertiva ou uma escolha errada. Qual que é a escolha assertiva? Ficar na presença de Deus. Independente da situação, independente do problema, continue confiando em Deus, tá? Porque os que confiam em Deus, esperam no Senhor, alcançam vitória. Olha que Josué disse aqui, ó, em Josué capítulo 24, verso 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje então a quem servais. Se está achando que está ruim com o Senhor, procure então quem você quer servir, né? E aos deuses que você acha que vai te salvar, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, né? E aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, servir a Deus na bonança é fácil. Servir a Deus no momento que nós estamos tudo bem é fácil. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade em meio à crise. Então faça uma escolha assertiva, meu irmão. Vai até a presença de Deus, né? E eu vou só terminar essa mensagem para você, conforme disse Ruth aqui no capítulo 1, verso 16. Meu irmão, é uma das revelações mais grandiosas que a Bíblia pode nos apresentar a respeito de uma mulher que não conhecia Deus, mas aprendeu a conhecer Deus através dessa família de Noemi,
né, Quilom e Melion, que eram seus filhos, seus esposos, né, os maridos dessas mulheres, elas aprenderam a confiar em Deus, sem ao menos ter visto o agir de Deus, só de ter ouvido falar do Deus Todo-Poderoso. Você já tem visto Deus agir, você já tem visto Deus fazer. Então continue, irmão, acreditando. Olha o que diz aqui no verso 16 do capítulo 1 do livro de Ruth. Porém Ruth respondeu: não me enche para que te deixe, e que me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali também pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Meu irmão, que esse Deus que eu estou anunciando possa ser o seu Deus, para que você possa alcançar bênção de Deus e vitória no momento de dificuldade, tá? Então, caminhe, meu irmão, nesta manhã com alguém que te aproxima você de Deus. Aprenda a caminhar com alguém que te leve você até a presença de Deus, tá? Porque se Noemi não tivesse na presença de Deus, você acha que Ruth iria falar que o seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus? Que as pessoas possam olhar para você no momento de dificuldade, de crise, pode dizer assim, ó, o Deus dessas pessoas é o meu Deus, e este povo será o meu povo, que este Deus do Walker seja o meu Deus, que o Deus do pastor José Dias, da pastora Hilda, possa ser o meu Deus, que nós possamos ser, irmão, caminhar com alguém que nos leve até a presença de Deus, tá? Noemi, olha só que coisa interessante, Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. Noemi, ela tinha Deus e confiança tanto em Deus, que ao ponto que Ruth, ela falou assim, verdadeiramente eu vou servir esse Deus. Porque uma mulher passou por tudo isso, e mesmo assim está de pé, lutando, porque verdadeiramente é um Deus que zela por ela. Meu irmão, ande com quem te leva até a presença de Deus. O meu pastor, o outro pastor que eu tive, o nosso pastor Ticão, né, Valdemir Oste, foi muito pastor muitos anos da minha vida. Uma vez ele chegou num culto, né, de ensino, ele falou para nós assim, as pessoas, meu irmão, passam horas, passam dias, né, às vezes até semanas numa fila, esperando para comprar um ingresso, para poder participar de um show, de um cantor de rock, de um cantor pop. Todas essas pessoas, esses artistas, né, passam dias, né, e para poder se alegrar ali no momento, né, que eles vão passar ali naquele momento de louvores ali, de músicas, né? E ele falou para nós assim, ó, e quantas vezes nós temos dentro da casa de Deus, homens e mulheres que nos levam mais próximo de Deus, e nós não aceitamos viver na companhia desses homens. O mundo, a Bíblia ele falou desse jeito, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Meu irmão, caminhe próximo daquele que te aproxima de Deus. Caminhe perto do professor da escola dominical. Caminhe perto do seu pastor e da sua pastora. Caminhe perto do obreiro que te ensina, que te leva a meditar e aprender a palavra de Deus. E assim você vai crescendo na presença do Senhor. Então, Noemi, ela é uma mulher que exalava a presença de Deus. Então, Ruth quis caminhar do lado de quem levava ela para o caminho bom. E muitas vezes nós queremos ir para caminhos que nos levam a caminho de ruim. Por que ela fez isso? Por que Ruth fez isso? Porque ela sabia, meu irmão, que quando você tem proximidade de Deus, você tem vitória. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais vitória você terá, tá? Olha o que diz aqui no livro de Salmo, vou ler para vocês, Salmo 73, verso 28. Salmo 73, verso número 28, diz assim, ó. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as tuas obras. Eu não sei para você, não sei a sua vida, o seu querer, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. É por isso que eu ando com pessoas que me aproximam de Deus. É por isso que a minha companhia, as pessoas que andam comigo, vocês que me conhecem, vocês sabem disso, a minha companhia é de pessoas que me aproximam de Deus, que vai falar uma palavra de vitória, que vai me dar uma palavra de conforto em um momento de dificuldade. É no momento de dificuldade, quando eu estou sozinho, quando menos penso que estou perdido, tem aquela pessoa que caminhava comigo, me aproximava de Deus, vem até minha casa, me dá uma palavra de vitória. Então, meu irmão, se aproxime de quem te leva para perto de Deus, tá? Porque quando você está perto de Deus, olha o que diz aqui em Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, meu irmão, a proximidade com Deus nos garante vitória.
A proximidade de Deus. E Salmo 145, verso 18. Olha o que diz em Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos que o invocam em verdade. Então, quer se aproximar de Deus? Invoque a Deus. Ande com pessoas que levem você até a presença de Deus, que te aproxima de Deus. Pessoas que te afastam, meu irmão, que te prejudicam para levar você longe dos caminhos do Senhor. Foge. Não fique próximo, não. Abandone. Porque o nosso adversário, ele quer nos derrubar. Ele quer nos destruir e quer acabar com as nossas vidas, meu irmão. Então, nesta manhã, eu quero que nós devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essas pessoas realmente é um instrumento de bênção para nossas vidas. Essas pessoas são instrumento de bênçãos para nossas vidas. Então, não estou falando que você não deva comprar um ingresso, né, ir lá vir assistir um show, não, de maneira nenhuma. Você faz parte, faz até bem para a vida da gente, a gente poder, né, muitas vezes nos entrar num momento de lazer, na verdade, de divertimento com a nossa família. Não estou dizendo que não deva isso, mas da mesma forma que o mundo faz isso para poder não trazer benefício nenhum, aproxime de pessoas que podem te levar e dar uma palavra de vida eterna, tá? Porque é somente Deus que tem palavra de vida eterna, tá certo? Então vamos aí na parte número 2, superando a crise, meu irmão. Tá? Olha que lindo o slide que eu coloquei para vocês aí, ó. A paz do Senhor, nosso irmão Ezequiel aí, né, que entrou aí agora neste momento. Deus abençoe, irmão Ezequiel. Olha, mesmo vivenciando uma dificuldade, Noemi estava atenta, tá? Noemi estava atenta e ouviu o Senhor viu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Meu irmão, o que eu quero que você entenda nessa lição nessa manhã, superando a crise? Você tem ouvido Deus falar conosco. Você tem ouvido Deus falar com as nossas vidas, né? Então, quando vocês estão ouvindo que Deus está curando, Deus batizando, Deus está abençoando, segue esse Deus. Não importa se a bênção chegou para o seu vizinho, chegou para o seu amigo, não chegou ainda para você. O importante é saber que Deus está agindo. Então, você tem que superar a crise entendendo que Deus está agindo e Deus tem visitado o seu povo, tá? Deus visitou o seu povo, então por isso nós temos que acreditar em Deus, tá? Então, movido por fé, mesmo na crise, né? Essas duas mulheres, elas não se abateram, não ficaram tristes, elas não ficaram abatidas, tá? Elas se levantaram, se alegraram na presença do Senhor. Por isso que eu coloquei elas aí se alegrando, né? Tomando um vinho, se alegrando na presença de Deus. Por quê, irmão? Na presença de Deus nós temos alegria. Na presença de Deus nós sabemos que a alegria é certa e é verdadeira. Por mais que as lágrimas, que o nosso homem exterior se corrompe, as lágrimas rolam, o interior nosso está cheio da graça e da renovação do Espírito Santo. E nós vamos viver uma vida movida por fé, mesmo na crise. Mesmo na crise, irmão, nós vamos ser vencedores, porque nós estamos movidos por fé. E a fé, irmão, é a certeza das coisas que não veem, é a certeza das coisas que nós não enxergamos, tá? Vamos ler Hebreus, capítulo 11, verso número 1, que diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ruth e Noemi poderia ter ficado triste, abatida, não é verdade? Choramingando, como as mulheres viúvas se vestindo com viuvez e ficassem na beira do caminho pedindo esmola. Mas não, irmão, elas foram movidas por fé mesmo na crise, tá? Mesmo na crise você tem que entender que a fé, ela move montanhas. E elas saíram e se alegraram na presença do Senhor. Meu irmão, se alegre na presença de Deus. Saiba que o Deus que você serve está diante do Senhor, tá? Então a fé, irmão, é importantíssimo na vida daqueles que estão na presença do Senhor, tá? Aí você vai dizer assim, meu irmão, como que eu posso ter fé no momento de crise? Se a sua fé está pouca, meu irmão, faça como os apóstolos fizeram. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 17, verso 5. E disseram então os apóstolos ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Está difícil, você não está conseguindo, no meio da crise, você está achando que a sua fé está pouca? Ore para Deus aumentar a sua fé, para você entender a situação, para você conseguir ver o além, né? O que vai vir depois. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que você possa enxergar o amanhã de Deus. Que você possa enxergar a sua vitória depois da tempestade. Depois da tempestade vai vir a bonança, tá? Então ore para Deus, pedindo para Deus aumentar a sua fé.
E outra coisa importante para você poder aumentar a fé, aproximar de pessoas que falam a palavra de Deus, ouvir ensinamentos acerca da palavra de Deus, ouvir pessoas que transmitem para você ensinamento da Sagrada Escritura, porque a fé, meu irmão, a fé vem de uma forma, olha como a fé vem. Vamos ler aqui também, para você entender Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra, não tem como se alimentar a fé. Então a sua fé é alimentada através da palavra de Deus, dos testemunhos dos milagres de Deus, tá? Das ações sobrenaturais de Deus na vida dos servos e servas do Senhor. Então se aproxime dessas pessoas e você vai ser movida por fé, mesmo no meio da crise. Porque mesmo no meio da crise você vai ser movido por fé e a obra de Deus será abençoada. E vamos ler para nós finalizarmos essa mensagem. 1 João, capítulo 5, verso 4. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4 diz assim, ó: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, tá? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você é nascido de Deus, se você tem confiança em Deus em meio à crise, você vai ter certeza da sua vitória, porque você vai olhar para o amanhã de Deus e você vai lembrar daquele verso do Salmo 23 que diz assim, ó: sendo o Senhor o meu pastor, de nada eu tenho falta. Meu irmão, se o Senhor for o seu pastor, nada você vai ter falta. Se o Senhor for o seu pastor, pode ter certeza que a sua fé você vai vencer em meio à crise, porque Deus está contigo, te louvando, te abençoando, tá? Então nas crises, irmão, faça a escolha em Deus. Olha, eu coloquei aí, ó, faça a escolha em Deus. Olha que interessante, tá? Um lugar seguro em tempos de crise é quem? É Deus. O único lugar seguro em tempo de crise, meu irmão, é na presença de Deus. Não saia da presença de Deus por problema. Não saia da presença de Deus por dificuldade, por crises, irmão. Faça uma escolha certa em permanecer em Deus, irmão. Sabe por quê? Porque escolhas precipitadas, feitas somente por momentos de dificuldade, na aparência das coisas, pode causar muitos males na sua vida. Pode causar muitos males na vida sua, na sua família, né, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua casa. Então não faça escolhas erradas, faça escolha em Deus, espere em Deus, tá? Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor, peça o seu conselho, porque Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que realmente é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Não faça escolha precipitada. Só contar um momento para você entender aqui. Uma vez uma mulher veio pedir conselho para nós, né, no aconselhamento pastoral, vieram pedir conselho para mim, e ela falou que não estava aguentando mais viver com o seu marido, porque, né, começou a achar coisas ruins. Não estou defendendo aqui que a mulher tem que sofrer na mão do homem, tá? Não estou querendo dizer isso, ela não tinha sofrimento, mas ela achou que não estava bom, por motivo qualquer, achou que não estava bom, tá? E ela resolveu separar do seu marido, tá? Porque no momento de dificuldade, ela fez uma escolha errada, tá certo? Aí quando ela saiu da presença do marido, ela viu que verdadeiramente era o marido que ela queria, que aquele era o marido perfeito, ideal que ela tinha, tá? Um marido bom, tá? Só que ela começou a achar coisas onde não tinha. Por causa do quê? Por causa que ela começou a viver um outro tipo de sonhos no meio da situação difícil. Em vez de esperar em Deus, escolher o conselho de Deus, não. E aconselhei ela: não largue seu marido, fala para ele o que está acontecendo, quais são os seus sentimentos, quais as suas preocupações. Eu tenho certeza que ele vai fazer, né? Mas ela não quis ouvir a nossa voz, ouviu a voz do coração dela e tomou a decisão errada e foi embora. Depois o marido, por mais amor que tinha com ela, não quis retornar com ela. Daí ela não teve mais onde ficar, não teve onde morar, não teve mais o seguro da família, tá? E depois ela viu que verdadeiramente o marido que ela tinha era um marido bom. Um marido que cuidava dela, cuidava dos filhos, não maltratava ela, nunca levantou a mão contra ela, tá? No caso, se fosse uma família que estivesse sofrendo, a mulher nunca ia dizer isso, porque ninguém é obrigado a sofrer na mão de ninguém. Mas neste caso aqui não, é um caso que eu estou dizendo para você, que na hora da crise, às vezes uma crise emocional, nós fazemos escolhas erradas. Vemos coisas onde não tem, tá? Então, ore a Deus no momento de dificuldade e faça a escolha certa, porque Deus conhece o que realmente é melhor para nós, tá? Muitas vezes nós nos deparamos com situações, né, e com crises que provocam nossas atitudes, tá? Diante de escolhas
que realmente não vai trazer para nós alegria, né? Então que Deus nos propõe as coisas, irmão, melhor do que o mundo nos oferece. Deus nos propõe saídas melhores do que o mundo oferece. Então no momento de crise, faça escolha em Deus. Não fique na escolha que o mundo propõe, nas coisas que o mundo oferece, tá? Porque o diabo, irmão, não poupará esforços para nos desviar do nosso objetivo de servir ao Senhor e honrá-lo, mesmo em meio à crise. Então, no meio da crise vai aparecer muitas outras portas, muitas saídas que muitas vezes você acha que provém de Deus, mas cuidado, meu irmão, faça a escolha certa, tá? Faça escolhas embasadas em Deus, tá? E se nós optarmos em continuar firme, irrepreensíveis diante de Deus e dos homens, mesmo na crise, nós seremos evidenciados, irmão, e nós teremos em Deus um aliado para guerrear nossas guerras. Nós vamos ter um aliado poderoso que vai guerrear nossa batalha, porque nós fizemos nossa escolha em Deus, tá? Muitas pessoas pensam, irmão, que as lutas são para nos abater, né? Porém, a Bíblia nos mostra que as lutas são desafios que promovem o engrandecimento, tá? Que vai promover o nosso engrandecimento. Elas não são para nos destruir, tá? Para nós permanecermos firmes diante do Senhor, firmes diante do desafio, firme na confiança em Deus, firme na fé do nosso Senhor, e servirá para nos fortalecer, tá? Os nossos laços de comunhão com Deus. Então a crise vai servir para nós fortalecer os nossos laços de comunhão e confiança em Deus, tá? Então faça de tudo, irmão, mas na direção de Deus. Faça suas escolhas pautadas em Deus, tá? Então um lugar seguro no momento de crise, de tempestade, é na presença de Deus. Faça suas escolhas em Deus, porque somente em Deus você vai ganhar e alcançar a vitória, tá? Não tem outra forma de você alcançar a vitória se não for na presença de Deus. Tá certo? Porque uma coisa é certa, irmão, no mundo tereis aflições, mas do mesmo jeito que a crise, que as aflições, que a dificuldade vem, ela também vai embora. É só uma questão de tempo, meu irmão, é só uma questão de tempo, tá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor, tá bom? Então, um aspecto importante salientar para vocês nesta manhã é que Jesus mencionou aflições que nós poderemos sofrer. Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições. Essa teologia de dizer que nós vamos para a igreja, que você vai... Teologia da prosperidade, que você vai alcançar bênção, você vai alcançar vitória, você não vai passar por situação difícil, você não vai sofrer, irmão, é balela, tá? Isso é mentira. No mundo nós teremos aflições. Porque o verdadeiro cristão, ele vive com Deus em meio a situações difíceis. Então o próprio Deus diz para nós que no mundo nós teremos aflições. Mas ele fez uma promessa para nós, que ele estaria sempre conosco durante a nossa caminhada nesta terra. Tá? Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai mencionar isso, que o poder de Cristo é mostrado em nossas fraquezas. Tá? Que o poder de Cristo nos aperfeiçoa na fraqueza. Que o poder de Cristo aperfeiçoa o cristão, a serva de Deus, no momento de crise, no momento de dificuldade. Então é isso que Paulo está dizendo lá, tá? Que está mostrando para nós. Então, meu irmão, quando você perseverar nas tribulações, né, mantendo o foco, você vai ter a paz de Cristo, que excede todo o coração, todo o entendimento, tá? E nós estaremos engrandecendo o nome do Senhor. E veja que ele diz lá no verso, nesse versículo que diz, no mundo tereis aflições, ele diz assim, ó, para que em mim, olha que Jesus diz para nós, ó, para que em mim, tá? Olha só que interessante, isso significa que ele verdadeiramente fornece para nós a paz que o mundo não pode dar, tá? Então ele é a fonte da paz, irmão, ele é a fonte de tudo, tá? Então, que não há nada, tá? Completamente nada neste mundo terreno que possa nos trazer paz e nos satisfazer, além do poder de Jesus Cristo em nós, além do poder de Deus nas nossas vidas, tá? No mundo tereis aflições, mas aprendei de mim, olha, para que em mim tereis paz. Deus não está dizendo que em mim você não terá aflição, não. Você vai ter aflição, mas na aflição você vai olhar para mim, porque de mim você terá paz, irmão. Né? Em Deus nós temos a paz, tá? Não somente precisamos desfrutar a paz em Cristo que Deus nos dá, irmão, mas também nós necessitamos, né, nos alegrar, mesmo durante as aflições, ter bom ânimo, tá? Ter bom ânimo é uma forma de demonstrar para Deus, irmão, que nós somos dependentes dele. Irmão, eu sou dependente de Cristo, então eu tenho bom ânimo, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu estou escondido, eu sei em quem eu posso confiar.
tá? Então você, no meio das aflições, irmão, tenha paz em Deus, confiança em Deus, tá? Mesmo que estejamos sofrendo por alguma razão, nós temos certeza que nós somos dependentes de Cristo e Cristo vai nos socorrer no momento oportuno e no momento de dificuldade. Então, no mundo tereis aflições, tá? Mas tende bom ânimo, para que de mim aprendais a ter paz. Eis que vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Olha, meu irmão, o mundo não tem paz. O mundo, quando passa por crise, vai atrás do álcool, do suicídio, que é algo terrível que tem acontecido nos últimos dias. Mas quem tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai entender que só o Senhor é Deus. E a nossa vida está pautada na presença de Deus. Então que Deus possa nos abençoar acerca disso, meu irmão. Tá? Devemos fazer nossas escolhas de modo assertivo, assim como Ruth, que confiou totalmente em Deus na hora da crise. Confie em Deus, meu irmão. Na hora da crise você vai ver a vitória, tá? Então, quando você sabe que no mundo tereis aflições, você vai ter noção que recomeçar é preciso. Nós temos que entender que tragédias são uma realidade da vida. A tragédia é uma realidade da vida. Mas uma coisa é certa, irmão, tá? Uma coisa é certa. Eu vou voltar para os irmãos aqui. Mesmo em tempo de aflição, Deus ele se faz presente na nossa vida. Mesmo em tempo de aflição, Deus se faz presente, tá? Então, milagres, né, do recomeço. Olha só que interessante aqui. Eu falei sobre recomeço conforme está aqui na lição de número 3, tá? Recomeçar é preciso. O Senhor, Ele tem uma palavra de vitória para mim e para você nessa manhã. Nós aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que a tragédia são a realidade da vida. Ela entendeu que a tragédia é a realidade da vida, mas tinha que ter um recomeço. E no recomeço, irmão, né, Deus está agindo para nos fortalecer no recomeço. Olha aqui Ruth com Boaz aí conversando lá no campo, né, ela colhendo, né, o rabisco da terra. Uma mensagem tremenda sobre o rabisco da terra também. Ela estava lá e Deus fez uma obra, tá? Então o que Deus vê? Deus vê a fidelidade e comprometimento de Ruth, tá? Enxerga também o desejo de Noemi de um novo recomeço, de uma nova história com Deus, de um novo particular com o Senhor. Então tudo na vida tem um recomeço, meu irmão. Por mais que você esteja caído, Deus sempre tem um ramo, né, para brotar, tá certo? Sempre vai ter algo para poder nascer, para fortalecer você. Então começa novamente. Então o Senhor prepara uma completa e repentina mudança de sorte na vida dessas duas mulheres, tá? As duas mulheres chegam em Belém lá e descansam da viagem, mas logo depois ela já vai trabalhar na colheita, tá? Que era o princípio da cevada. Lá você vai ver lá em Ruth capítulo 1 verso 22. Ruth foi colher espiga no campo de Boaz. Coincidentemente ela foi num campo, né? Num campo de Boaz. Deus preparando já o encontro, porque ela foi num campo qualquer e justamente foi lá no campo. E pela vontade de Deus, Boaz ele foi inspecionar a colheita na fazenda. E logo se deparou com aquela linda jovem dedicada, né? Que ajudava a sua sogra. Olha só como é que Deus vai trabalhando. Você fala, Deus toca no seu coração. Vai em tal lugar, você vai. Porque Deus está dando para você um recomeço. Faça isso. Deus está te dando um novo recomeço. Tá? Aí Ruth ali se encantou com Boaz. Né? Ao fato de dela ser moabita ou de ser uma pessoa estrangeira, né? Não fez diferença nenhuma. Porque a fidelidade que ela tinha em Deus, a aliança espiritual que ela tinha em Deus, irmão, né? Foi tão grande que ela ficou gravada na história. Tá? Porque Ruth ela foi aí da genealogia de Deus, tá? Então Deus tem uma nova história para você, meu irmão. Você vai ser marcado na história. Alguém vai falar, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha família que hoje eu estou aqui, porque eles tiveram um recomeço. Um exemplo da minha vida, saí lá do Paraná, uma vida sofrida do Paraná, vim para cá, para Rio das Pedras, e tive um novo recomeço. E hoje eu e minha casa adoramos ao Senhor e nós somos abençoados na presença de Deus. Então tudo tem um começo, meu irmão. Tudo tem um começo, tá? Quem poderia imaginar que Ruth teria um recomeço tão bonito assim, tão maravilhoso? Tá? Estrangeira, viúva, mas se tornou, né, uma integrante ativa na árvore genealógica de Jesus. Tá? Conforme lá em Mateus capítulo 1, verso 5, você vai ver mencionando o nome dela lá, tá? Então, quando Ruth passou por o pior momento da sua vida, irmão, ela tinha tudo para voltar para trás. Tinha tudo para poder voltar para sua terra, para a idolatria da sua família, para voltar para outro lugar. Ela tinha tudo para isso.
Igual no seu caso, irmão, você tem tudo para voltar para trás, para abandonar. Mas a Bíblia nos diz que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recua, meu irmão, não recua. Há milagre no recomeço, Deus começa, né? Faz tudo novo. Nosso Deus é um Deus que faz as coisas perfeitas, tá? Então seguir os caminhos de Deus, irmão, foi a escolha de Ruth. E por isso ela recebeu uma recompensa muito maior do que ela poderia imaginar. Nunca ela poderia imaginar que ela alcançaria tantas bênçãos de Deus assim. E você também. Você está olhando somente por aqui e agora. Mas você nunca poderia imaginar que verdadeiramente Deus tem algo maravilhoso que você não consegue imaginar na sua casa, na sua vida. Então, meu irmão, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Ela agiu e ir até a terra de Noemi, na terra de Belém, que é a terra do pão. Ela decidiu ir para lá e lá Deus fez uma vitória para ela. Então, se você decidir nesta manhã ir de encontro ao Senhor, se você decidir nesta manhã ir em encontro a Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar um novo recomeço e a sua ação vai trazer uma reação maravilhosa na presença de Deus. Porque Deus, Ele ama os que me amam e que de madrugada me buscam. Se você vai na presença de Deus, Deus vai abençoar você. Olha que diz aqui acerca das benevolências de Deus, quando você faz uma escolha. Provérbios 25, verso 21 diz assim, ó: se o teu inimigo tiver fome, lhe dê pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Olha que coisa interessante, toda ação gera uma reação. Quando você faz o bem, você ganha o bem. Mas quando você faz o mal, você ganha o mal, tá? Então, meu irmão, faça uma ação boa, uma ação de buscar a Deus, em confiar em Deus, em ajudar aqueles que precisam. Boaz aí teve uma reação, Boaz fez uma ação boa ajudando essa mulher, tá? Porque ele poderia ser, não podia ser remidor, ele não precisava ser remidor daquela mulher, né? O remidor verdadeiro não quis remir ela, mas Boaz quis, fez uma boa ação, tá? Então, meu irmão, faça uma boa ação, tá? Seja benevolente, faça as coisas que agradam ao Senhor, porque Deus, Ele é um Deus que cuida daqueles que façam a escolha certa, tá? Então, eu quero mostrar para você nessa manhã que você tem que aprender a escolher as coisas certas. Escolha buscar em Deus e você vai ter uma ação verdadeira, tá? E você fazendo as escolhas certas, você vai ver que depois da tempestade vai vir a bonança. Depois da tempestade vem a calmaria, meu irmão. Olha só, Noemi casou com Boaz, de uma simples mulher pobre que catava rabisco da terra, os alimentos que era deixado na terra para os pobres. Ela se tornou dono daquele campo, foi redimida novamente, voltou para a família de Noemi, né, de Amimeleque, tá? Então Boaz fez isso por elas. Por quê? Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois que você passar por tudo isso, meu irmão, você vai ver a vitória de Deus chegando na sua casa, chegando na sua família, e você sendo abençoado, tá? Então, ao remir o campo que era de Elimeleque, Boaz faz o papel de remidor, prefigurando a redenção que Jesus Cristo fez para nós, né, de modo que no livro você pode ver que é a analogia de uma profecia, onde vamos ver aí muitas semelhanças entre a noiva de Cristo, tá, e Ruth. Ela não era do povo de Deus, mas passou a sê-lo. Assim também como nós não éramos do povo de Deus, Deus nos remiu pelo teu sangue, tá? Ao ser remida por Boaz, ela prefigurou Jesus aí, remindo nós, né? Então, assim como a igreja, então mesmo não sendo da linhagem hebraica, irmão, foi adotada por noiva, né? E remida pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, antes de mais nada, antes de tudo, você é filho de Deus. Você é noiva do Cordeiro de Deus. E assim como Boaz redimiu a Ruth, Jesus também vai redimir a sua vida, a sua casa, o seu lar. Confie em Deus, meu irmão, que depois da tempestade vai vir a bonança, tá? Então que Deus em Cristo possa nos abençoar, irmão. Porque a resposta que damos para Deus em momento de crise é que nos mostra o nível de fé que nós temos, tá? Então vai mostrar o nível de fé que você tem diante do Senhor. Então, através da história de Ruth, nós aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às diversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher, meu irmão, que em meio às crises teve atitude de fé e fez uma escolha que mudou a sua história. Faça uma atitude de fé, de escolha, que vai mudar a sua história nessa manhã. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus abençoe vocês nesta manhã com esta palavra. Tá certo? Nós vamos louvar o hino agora, número 186, para a glória de Deus. Eu quero que você
juntamente comigo, adore ao Senhor, tá bom? Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã, na beleza da sua santidade, porque o nosso Deus ele é fiel e justo e poderoso para fazer para nós, além daquilo que pedimos e que pensamos, tá, meus irmãos? Se você quiser fazer alguma pergunta depois, fica à vontade, tá? Aí, particular comigo, ou talvez até mesmo aí no slide, tá bom? Se você quiser, nessa lição. Se você quiser abrir a sua harpa cristã, o hino 186. Espero que o meu computador vá, né? Ele está travando, mas vamos lá adorar o Senhor. Glória a Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, né? Que Deus, irmãos, que você possa andar em valor, confiando em Cristo, nosso Salvador, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa desfrutar, se alimentar desta palavra, de uma lição maravilhosa da parte de Deus, tá? Como eu falei para vocês, na crise só permanece em pé quem tem confiança no Senhor. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe a todos vocês que entraram, né? Aqueles que eu não consegui saudar aí, porque vai passando aí, né, os comentários, mas o meu abraço, tá? Minha paz do Senhor a todos vocês, que vocês possam sentir Deus na vida de vocês e Deus vai agir na sua vida e mudar a sua história. Assim como Deus mudou a minha história, Deus vai mudar também a sua história. Quem me conhece sabe o que eu fui, o que eu sou e aonde eu chegarei para a glória de Deus Pai. Vamos adorar o Senhor nesta manhã, orando ao Senhor e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito para nossas vidas. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, graça te dou, ó Deus, por mais este momento, ó Senhor, que aprendemos acerca da Tua Palavra. Pai, eu quero pedir a Ti, Papai, encarecidamente, Papai, Pai querido, Santo e Eterno, abençoa a cada ouvinte, Papai, que participou dessa escola dominical, que eles possam, Papai, trazer o entendimento, Papai, e conhecimento da pessoa bendita e maravilhosa que o Senhor é. Ó Pai, eu sinto a Tua presença, ó Pai querido Santo, eu tenho visto o Teu agir, o Teu querer sobre a minha vida, na vida de várias pessoas, Senhor. Isso me torna alegre, confiante, sabendo que um Deus que age em favor daqueles que nele esperam. Deus abençoa a
a cada vida, a cada lar, papai, neste momento. A cada família, papai, seja impactada pelo poder da tua palavra. Eu não tenho nada a oferecer, mas a tua palavra tem, e o teu amor, ele satisfaz todas as nossas necessidades. Ó Deus, nos dá um domingo abençoado, uma semana abençoada. Nos livre, meu Deus e meu Pai, desta epidemia, desta situação difícil. Nos protege, nos guarda. Cura aqueles que estão infectados, Senhor, e dá vitória. Cuida dos teus filhos, ó Pai. Cuida da tua terra. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meu irmão, tá? Eu mando a minha paz à nossa pastora mais uma vez, aos nossos irmãos. Vou terminar aqui ouvindo mais uma vez este hino aqui, já vou desligar, tá? E vocês possam ficar aí na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, tá? E